Olá, pessoal, tudo bem? Que tal aprendermos um pouquinho sobre data binding, tá? Construindo este exemplo de aplicativo que ilustra os três tipos de data binding que nós podemos utilizar em um aplicativo. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro de tudo, vamos entender um pouquinho qual o objetivo do data binding. O objetivo do data binding, pessoal, na programação, é interligar uma fonte de dados com a interface, tá? Com uma view, tá ok? Esse é o objetivo. Ele é muito utilizado nos Xamarin Forms, tá ok? Então, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender, né, na prática, os diversos tipos de data binding existentes nos Xamarin Forms. Vamos lá? Eu abri aqui o meu Visual Studio 2019, pode ser o 2017, não tem problema também, tá? E eu vou fazer o quê? Vou criar um novo projeto. Então, Create a New Project. E aqui, eu vou criar um projeto do tipo Mobile App, Xamarin Forms. Avançar. Nome do meu app. Então, aqui eu vou pôr App, Data, Binding. Pronto. Maravilha, vou deixar o local padrão. Ele informou que já existe um projeto com este nome, pessoal, que eu já havia feito anteriormente um exemplo. Então, aqui eu vou colocar Data Binding 1. Pronto. Create. E ele vai criar o nosso projeto, pessoal. Maravilha, tá? E aqui, qual template eu quero utilizar? Quero utilizar o template em branco, tá? Eu vou criar para as plataformas Android apenas. Vou criar para a plataforma iOS e Windows. Porém, pessoal, fica a critério de vocês, tá? Ah, Danilo, eu quero criar para a plataforma Windows. Quero também criar para a plataforma iOS. Tranquilo, não tem problema algum. Ok. Então, aqui ele já está criando nossos projetos, né? Da nossa aplicação. Vamos aguardar um momentinho. Pronto. Criou o nosso projeto, pessoal. Então, se eu vier aqui no Solution Explorer, eu vou ver o meu projeto base, tá? E o do Android. Bom, pessoal, então vamos abrir aqui o main page para editarmos a nossa página inicial do nosso aplicativo. Eu vou aproveitar esse label, vou alterar o texto dele. Então, vou colocar aqui, ó, Data Binding, exemplo. Vou apagar aqui a propriedade Vertical Options. Vou manter a Horizontal Options centralizada, tá? Vou alterar a fonte, ou melhor, o tamanho da fonte. Vou colocar aqui Large. Ok? Vou também fazer o quê? Eu vou colocar aqui, pessoal, no nosso label, uma corzinha. Então, se eu colocar aqui, ó, Text Color, vou colocar uma cor Red. Pronto, tá aqui. Legal. Nosso primeiro label já está aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vou criar um outro label. Vou até copiar esse daqui, ó. Vou colá-lo aqui. E o que eu vou fazer com ele, pessoal? Eu vou alterar o texto. Vou pegar esse textinho aqui e vou falar que o texto vai ser, cadê? On way. Um caminho. Então, qual o objetivo desse one way, né? Ele vai servir para ilustrar o primeiro tipo de data bind, tá? Que é o fluxo dos dados que o data binding vai seguir entre as duas extremidades, entre a tela, vamos dizer assim, e a nossa fonte de dados, tá ok? Qual o caminho, o fluxo dele? E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um entry, tá? Esse entry aqui, eu vou chamar de x2 pontos name,
on the way. On the way. Pronto. E aqui, vou colocar um txt também. Maravilha. Ah, Danilo, tem mais alguma propriedade nesse entry? Não. Vou criar um outro entry aqui. Não vou dar um nome para ele, não vou precisar do nome. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a propriedade text e vou atribuir um valor. E qual que vai ser o valor dessa propriedade text, pessoal? Vai ser um bind, ó. Eu vou criar um bind. A ligação desta propriedade com uma fonte de dados. Olha que legal, tá? Então, vou fazer um bind de quem? Da propriedade text, olha lá. Meu source, da minha origem, da onde os dados estão vindo, tá? E da onde os dados estão vindo? Eles estão vindo aqui de uma referência, tá? Que é o meu entry, que se chama onway.txt. Legal? Maravilha, pessoal. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar qual é o modo de operação desse data bind. Tem o modo default, tá? Eu tenho one time, one way to source e two way. Qual nós vamos testar, pessoal? O one way aqui, ó, tá? E pronto, nós criamos aqui o nosso primeiro exemplo de um entry. Beleza? Show de bola! Então, qual seria desses nossos entries aqui, ó? O primeiro seria o quê? Seria a minha tela, tá? A minha view. E o segundo entry vai representar o quê? A minha fonte de dados, tá ok? Então, tenham isso aí em mente. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar tudo isso, esse label aqui, esses dois entries, vou colar novamente, e aqui eu vou fazer o quê? Eu vou alterar o título dele para two-way. Não vou mudar nada. Para falar a verdade, vou mudar uma coisa assim, ó, a cor deles. Ao invés de ser red, né, eu vou colocar aqui blue. Tanto no on-way quanto no two-way. Também vou mudar aqui, ó, o meu entry, que vai representar a fonte de dados. Vou colocar aqui two-way. Ok? E aqui, obviamente, né, o binding que eu vou fazer com a minha interface vai ser o quê? Da propriedade texto da minha origem, que vai ser quem? A minha origem? O two-way, ó. Pronto. E qual vai ser o modo de operação do meu data bind? Aqui, ó. Two-way. Show de bola, né? Maravilha, pessoal. E agora, nós vamos fazer o quê? O nosso terceiro exemplo. Que eu vou colocar aqui. On way to source. Maravilha. Tá? O textinho. O nome do nosso entry, que representa a origem dos dados, eu vou colocar aqui, ó. On way source. E aqui, obviamente, ó, a referência vai ser quem? O on way source txt. Pronto. E o modo? O modo vai ser o on way to source. Beleza? Show de bola, né? Maravilha, pessoal. Então, nós criamos o nosso exemplo, ó, com 3 formas de data binding, tá? Onde o tráfego aqui, ó, não quero comentar agora, mas eu quero executar para nós vermos o que vai acontecer.
mas vocês vão ver que em uma forma o tráfego vai se originar, ou melhor, eu vou poder inserir valor na origem, né? Vamos dizer assim, na fonte de dados, e o que eu inserir na fonte de dados vai aparecer na tela. Outra forma, os dados que eu inserir na tela vão automaticamente para a fonte de dados. E a outra forma, tanto faz, né? O local que eu insiro os dados, ela vai para a outra extremidade. Então, vamos rodar aqui o nosso simulador e ver o que acontece com esses 3 exemplos. Pronto, pessoal. Então, vamos olhar aqui a nossa aplicação. Vou vir aqui, OneWay, e vou escrever, né, na nossa interface, nossa view, vamos dizer assim, o nosso entry que representa a view. Então, se eu digitar aqui, pessoal, olha só que legal, não acontece nada no destino, na fonte de dados, tá ok? Mas, se eu vier na fonte de dados e escrever, o que acontece? O conteúdo dela, né, é espelhado no conteúdo da view. Legal, né? Então, olha lá, o OneWay, qual é o fluxo? É da fonte de dados para a view, tá ok? E o two-way, olha aqui, se eu escrevo na view, os dados são replicados para a fonte de dados, ó. E se eu escrevo na fonte de dados, os dados são replicados para a view. Então, o fluxo, né, o sentido dos dados vai tanto da view para a fonte, quanto da fonte de dados para a view. Legal, né? E o OneWay to Source. Então, se eu escrever aqui na fonte de dados, não acontece nada na view. Mas, se eu escrever na view, olha só o que acontece, automaticamente atualiza a fonte de dados. Muito legal, né, pessoal? Então, vocês acabaram de visualizar aqui, ó, o conceito de data binding, né? Para que serve esse tal desse data binding? Várias vezes vocês devem ter escutado na programação. Então, serve para interligar ali, né, a fonte de dados com uma view, com a tela, né? Vamos pensar assim, tá ok? E eu tenho 3 maneiras de trabalhar com ela, tá? Que são as principais: OneWay, two-way ou OneWay to Source, tá ok? Show de bola, né? Vocês viram que tem mais 2 estilos ali. Se eu vier aqui, ó, deletar aqui esse modo OneWay, eu tenho o default, né? E o OneTime. Então, fica a cargo de vocês, pessoal, testar esses 2 módulos, tá? E vão ver que é muito fácil. Basta, eu quero o modo default. Só colocar aqui o default, vocês vão ver que ele vai se comportar com um desses 3 estilos, tá ok? E se eu colocar aqui OneTime, o que vai acontecer? Só testar, pessoal, tá? Essa é a ideia. Mas os principais, os 3 módulos, né? Os 3 modos de atuação aqui do data binding são esses, ó: OneWay, two-way e OneWay to Source, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse encontro e nos vemos nos nossos próximos encontros. Grande abraço, pessoal!